Irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, na graça de Deus, paz a todos. Meus irmãos, eu tenho aqui mais uma mensagem de Cristo, da palavra de Deus. Jesus falava através de várias parábolas, e eu já fiz até alguns vídeos aí anteriores sobre as parábolas de Jesus, e eu vou continuar fazendo até acabar. Aí eu entro noutra seara da mensagem de Cristo. Eu vou direto na mensagem para você entender essa mensagem. Ela é bem curtinha, mas é muito poderosa. Todas as mensagens de Cristo, da palavra de Deus, é muito poderosa. Meu irmão, está em Lucas 18, o versículo 9. Olha só como que Jesus fala. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam e confiam na sua própria justiça, ou no senso de justiça, e desprezam os demais. Outras pessoas, né? Tem versões. Dependendo da versão que você está lendo aí. Olha só, mas o sentido é o mesmo. Aí ele continua, abre aspas, no versículo 10. 2 homens foram ao templo orar, Jesus falando. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como os demais pecadores, demais pessoas pecadoras. E ele continua, desonestas, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Porque nesse dia os dois foram orar no templo. E o fariseu estava lá orando e o cobrador de impostos também. Olha só, cobrador de impostos, olha só. E ele apontou, não sou como aquele cobrador de impostos. Aí ele falando dele mesmo, fariseu, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Olha só, meu irmão. Olha a oração do fariseu. Você vai entender no final, quando concluir a mensagem. Mas o cobrador de impostos ficou distante. Até, eu imagino, ficou distante até do altar. E não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Olha só, tremendo. Tremendo. Enquanto o fariseu orava em pé e falava que não era como as demais pessoas, pecadores, honestas, adúlteras, e falava que jejuava, dava dízimo, aquele se engrandeceu, aquele foi orgulhoso. Agora você vai compreender a mensagem. Mas o cobrador de impostos ficou distante e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia, olha só o cobrador de impostos, Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. Algumas versões falam, eu não passo de um pecador. Olha só, que forte, meu irmão. E Jesus continua, e lhes digo que o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Jesus está falando que o cobrador de impostos, ele voltou diante de Deus justificado. Porque ele batia no peito e falava, Senhor, eu sou um pecador mesmo, tenha misericórdia de mim. Contrário do fariseu. Se você trocar aqui, meu irmão, o cobrador de impostos por o humilde e o fariseu como o orgulhoso, é só você trocar. O orgulhoso, né? Tá escrito na descrição do vídeo aí, né? Você troca o orgulhoso por humilde. Olha só. E aqui humilde, o cobrador de imposto, que ele falou que era um pecador e pedindo misericórdia de Deus, ele foi justificado diante de Deus. Ele foi para casa justificado. Saiu do templo e foi justificado diante de Deus. É tremendo, meu irmão. E aqui continua. Pois aqueles que se exaltam, ó Jesus falando, serão humilhados. E aqueles que se humilham serão exaltados. Eu podia finalizar aqui. Quem que foi? Quem que se humilhou aqui? Foi o cobrador de impostos. Olha só, interessante, né? E o fariseu aqui se orgulhou. E Jesus falou, aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado.
O cobrador de impostos se humilhou, bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não passo pecador. O outro, eu jejuo 3 vezes, dou dízimo, não sou como mais pecadores, adúlteros, não sei o que, papapá. E não foi justificado diante de Deus. Não foi para cá justificado. Quem foi o que batia no peito e falava: Senhor, eu não passo de um pecador. Meus irmãos, minhas irmãs, uma coisa eu vou dizer para vocês. Esse aqui é um exemplo, essa parábola é um exemplo que Jesus falou: não despreze os demais. As pessoas que são orgulhosas, algumas taxadas como religiosas, ela despreza outras pessoas. Ela despreza. E isso é triste diante de Deus. Deus, o orgulhoso, Deus ele vai fazer ele se humilhar. Mas o humilde, Deus exalta ele. Porque tem tantas pessoas aí que você conhece que é humilde e ela saiu de uma miséria, ela saiu de uma situação tão difícil que difícil sair, 80, 90% da pessoa não sai, ela vai e triunfa. Deus abençoa ela. Porque o orgulhoso, o orgulho leva as pessoas à ruína. Já a humildade, ela leva a pessoa a triunfar, a vencer. E com Deus é assim. Por isso que diante de Deus, o cobrador de impostos foi justificado. Às vezes não despreza as pessoas. Ah, Alessandra, a pessoa ali, eu não sei o que, papapá. Não despreza as pessoas. Não despreza as pessoas. Às vezes você chega no templo, a pessoa chega lá no final, falou: Senhor, eu sou um pecador. Às vezes a pessoa não dá nem dízimo, nem ora, nem jejuma, mas ela está batendo no peito, ela fala: Senhor, eu sou um pecador. E Deus justifica ela. Às vezes a gente tem que ter cuidado. A gente cristãos tem que ter um cuidado, porque tanto tempo na igreja a gente pode se tornar um religioso, e isso é um perigo. Diante de Deus não for justificado. O orgulho tomar conta, tentar achar que é melhor que os outros, senso de justiça, eu sou melhor que as pessoas pecadoras. Aí, Jesus está falando essa parábola aqui, do fariseu e do publicano. Podia colocar do orgulhoso ao humilde. Quem que foi justificado? Humilde. Então essa mensagem ela é tremenda. Ela é tremenda. Cada dia que passa, meu irmão, cada ano que passa nos pés de Jesus, a gente tem que ficar mais humilde. Alessandro, e olhar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus, não estão nos pés de Jesus, com amor, com humildade. E orar pelas essas pessoas. Porque essas pessoas, lá na frente, podem ser usadas por Deus. Deus pode usar ela, porque o cobrador de imposto aqui, o publicano, ele foi justificado diante de Deus. Já o fariseu, que jejuava, orava, dava o dízimo, falava de boca cheia: eu não sou como os demais pecadores. Ele não foi justificado, não. Então, às vezes, é o perigo da pessoa se tornar religiosa e desprezar outras pessoas. Então, a mensagem é essa, a parábola é essa. Não despreze as outras pessoas. Ore por elas. Ore por elas, até a visão, a luz do Espírito Santo. Ela encontrar com Jesus, meu irmão, vai ser uma benção. Vai ser um brilhante na sua coroa. Você sabe disso. Um diamante na sua coroa. Você sabe disso no reino dos céus. O cristão de verdade sabe disso. Amém? Fica com essa mensagem. Ela é bem curtinha. 8 minutos aí. Falo curtinha, mas 8 minutos, né? Que Deus abençoe aí a sua vida, a sua família. Aprenda o seguinte: se humilhe aos pés de Jesus. Não seja orgulhoso. Que Deus vai te abençoar. Você vai triunfar. Amém? Que Deus te abençoe.